E aí, primeiro ano, tudo bem, pessoal? Bom, nossa matemática B, né, vai continuar. Nós vamos continuar também com a nossa trigonometria. Só que a nossa trigonometria, ela vai sair um pouquinho, tá, do triângulo retângulo. Lógico que o triângulo retângulo aqui vai ter sua representatividade, tá bom? Ele é muito importante. E vamos trabalhar sobre a questão da volta dos ângulos, né? A trigonometria na circunferência, num ciclo trigonométrico, tá bom? Só que ainda adotando os elementos em um triângulo retângulo, tá bom? Porque a partir de agora, a trigonometria para vocês, ela vai englobar não só os ângulos internos de um triângulo retângulo, ele vai englobar agora todos os ângulos que nós conhecemos em um ciclo trigonométrico, ou melhor, você não vai trabalhar só com ângulos de 30, 45 e 60, tá? Você vai trabalhar com vários ângulos. E esses ângulos, tem ângulos que são complementares, suplementares, tem ângulos que são formados por mais de 360 graus, que na verdade são ângulos que são constituídos por mais de uma volta no ciclo trigonométrico e assim por diante. Hoje nós vamos trabalhar como nós vamos originar esses ângulos e como vamos trabalhar com outros ângulos além deles. Como assim, professor? Os ângulos mais conhecidos que nós trabalhamos na última aula foi os nossos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, né? Que são os ângulos contidos dentro de um triângulo retângulo, tá bom? Então você pode observar que nós vamos estender esses ângulos para outros elementos, para outros ângulos suplementares, tá? Por exemplo, quem é o suplementado 30? Nós vamos estender agora para o 150, tá bom? Vamos estender agora para 135, tá? E vamos estender também agora para o 120, ok? Você pode observar que são ângulos que são suplementares em relação ao 30, 45 e o 60, tá? E você vai observar também o seguinte, você vai observar que nós vamos trabalhar também com ângulo de 90 graus. Porque o ciclo trigonométrico ele vai trabalhar com esses valores. Lógico, 90 graus, o suplemento dele é o próprio 90 graus, tá bom? Lembrando que a somatória dos dois dá 180, tem que dar sempre igual a 180, ok? Bom, eu vou chamar de trigonometria da meia volta, tá? Por quê? Nós vamos trabalhar só de 0 até 180. Vamos trabalhar com ângulos e os seus suplementos. Tá? Bom, como eu vou trabalhar isso aqui? Você pode perceber que eu tenho uma meia volta. Essa meia volta gera um ângulo de 0 até 180 graus. Tá? Imagine que nessa meia volta eu vou dar um giro a partir do centro. Olha. Imagine um ponteiro, tá? Girando, formando um ângulo aqui. Esse ângulo formado aqui dentro, tá? Nesse ponto central, imagine que esse é o centro da circunferência, que é o centro. Você pode observar que eu vou formando um arco aqui, olha. Tá bom? Então, você pode observar que esse arco, ele vai aumentando. A abertura desse arco aqui corresponde à abertura desse ângulo, né? Corresponde a esse ângulo. Então, por exemplo, o ângulo alfa aqui, formado, quando essa linha para aqui, olha, quando a minha linha pontilhada para... Então, esse ponto aqui também ele corresponde ao arco correspondente ao ângulo alfa, tá bom? Se por acaso, por exemplo, eu formar um outro ângulo, eu formo um outro ângulo aqui, olha, tá? Eu vou formar um ângulo beta. Esse ângulo beta, lógico, ele tem uma abertura aqui, ó, tá? E assim por diante. Então, esses ângulos aqui vão ser formados de acordo com o ciclo que eu for girando, tá? Que eu for formando, com os arcos que eu for formando. Quanto maior o arco, maior o ângulo interno aqui, tá? Bom, consequentemente, isso vai gerar dentro desse arco aqui um triângulo retângulo, tá bom? Se eu pegar uma linha, se eu fechar essa linha aqui, olha, se eu fizer uma ligação desse ângulo até o eixo horizontal e o eixo vertical. Eu vou formar um triângulo retângulo aqui e aqui, olha. Dois triângulos retângulos, tá bom?
Deixa eu apagar esse pontilhado aqui, tá? Eu tenho dois triângulos retângulos, tá bom? Nosso ângulo alfa, nosso ângulo que vai ser trabalhado aqui. Então, por exemplo, eu considero só um desses triângulos. Eu vou considerar esse triângulo aqui, ó. Esse vai ser o meu triângulo trabalhado, tá? Cateto oposto. Cateto oposto é esse lado aqui. Cateto oposto. E nós temos aqui o cateto adjacente, tá bom? Então, se essa linha aqui é o cateto oposto, essa linha aqui também é, né? Porque elas são paralelas, então aqui também é o meu cateto oposto. Quem trabalha com cateto oposto é o seno, tá? Que é meu cateto adjacente. Quem trabalha com cateto adjacente é o cosseno. Então, o cateto adjacente também pode ser esse aqui, olha, tá? Esse ângulo e esse aqui, olha, são ângulos iguais, tá bom? Aqui também é um ângulo alfa. Então, quem trabalha com cateto adjacente está na horizontal, cateto oposto vertical. Então, essa linha aqui da horizontal é a minha linha dos valores para cosseno. Tá bom? E a minha linha na vertical é os valores para seno. Como aqui é o eixo x e o eixo y, como é uma meia volta, eu não tenho valores negativos para y. Eu tenho valores negativos só para x, que no caso para cosseno. Quem está à direita, para cosseno, é positivo. Quem está à esquerda é negativo. Então, todos esses ângulos, ó, aqui começa o ângulo zero. O nosso ângulo aqui, ele corresponde a 90 graus. Então, o seno e o cosseno de 0 até 90 graus são valores positivos. Tá? Tanto para cosseno quanto para seno, porque tanto no eixo x quanto no eixo y são positivos na direita, né, no primeiro quadrante. Então, você pode observar que cosseno e seno de 0 até 90 sempre vai dar valores positivos. Tá? Por exemplo, o meu seno de 30 graus, seno de 45 graus e o meu seno de 60 graus. Bom, o meu seno de 30 graus, ele é meio. Ele vale meio. Raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá bom? Se você analisar o cosseno também de 30 graus, ele vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2, tá? Cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 vai ser meio. Tá bom? Então, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar, como nós comentamos na última aula. Então, tá aqui os valores. Todos eles são valores positivos. Todos são valores positivos. Lembrando que essa trigonometria da meia volta, ela vai no máximo de 1. Esse ângulo de 0 graus, aqui no eixo x, aqui é mais 1. Aqui é menos 1, né? Aqui vale mais 1. Eu não tenho valores negativos para y. Então, na verdade, eu posso observar que nenhum ângulo para seno assume valores negativos, né? Pelo menos aqui, olha, no primeiro e no segundo quadrante, eles não assumem valores negativos, nesse caso, tá bom? Então, o que eu posso constatar? Eu constatei que o seno de alfa, pode ser o alfa, pode ser qualquer ângulo, o seno desse ângulo é igual ao seno de 180 graus menos alfa. Ou melhor, o seno de um ângulo é igual ao seno do suplemento dele, né? Suplemento é 180 menos alfa. Então, ele assume valores o quê? Positivos, tanto para o ângulo quanto para o suplemento dele. Tá bom? Então, o seno, tanto no primeiro quanto no segundo quadrante, assume valores positivos.
Qualquer ângulo que tiver entre 0 e 180, o seno assume valores positivos. Para cosseno, isso acontece? Não. Porque para o cosseno, esse lado aqui é positivo, que é o eixo x. Mas para o lado esquerdo é negativo. Então, aqui tudo vai valer mais, né? O cosseno desses ângulos de 0 até 90 vale mais, vale positivo. E o cosseno de 90 até 180 é negativo. Qualquer cosseno, tá? Eles são correspondentes. Como assim, professor? Se aqui é alfa, então aqui é 180 menos alfa. Eles são ângulos correspondentes, são suplementares. Então, eu posso dizer que o cosseno de alfa, tá, é igual ao cosseno negativo do seu suplemento, que no caso fica 180 menos alfa. Tá? Essa aqui é a minha segunda constatação. Tá bom? Professor, é a mesma coisa? Não. O cosseno do ângulo ele assume valores negativos quando vai de 90 até 180. Tá? O seno não. Tanto faz no primeiro quanto no segundo quadrante, ele assume valores positivos. Professor, e a tangente? A nossa tangente, lembre-se que tangente de alfa é a divisão entre seno e cosseno. Tá? Então, automaticamente, tangente de alfa, tá, é igual a tangente negativa de 180 menos alfa. Ou melhor, a tangente também assume valores negativos no segundo quadrante, tá? No caso aqui de 90 até 180, os valores da tangente são negativos, tá? Professor, mas na tabela, a tangente não assume valores negativos para esses elementos. Realmente não assume. Por que não vai assumir valores negativos? Porque, na verdade, no primeiro quadrante, todos eles são positivos, seno, cosseno e tangente. Tá? Ou melhor, de 0 até 90, todos assumem valores positivos. Tá bom? Bom, você pode observar que a tangente de 30, raiz de 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60, raiz de 3 sobre 3, ok? Tá? Nossa última aula eu trabalhei essa tabela com vocês. Então, nesse ciclo aqui, os ângulos suplementares em relação a um outro ângulo, no seno, eles contêm os mesmos valores, tanto que são todos positivos. Para o cosseno, o suplemento de um ângulo assume o valor negativo, ou melhor, do primeiro para o segundo quadrante, tá bom? E a tangente também assume valores negativos. Negativos para de 90 até 180, tá bom? Exemplo, pequeno exemplo. Eu quero calcular o seno de 135 graus. Seno de 135 graus, tá? É o mesmo seno de 45 graus. Por que, professor? Porque o seno de 35 é o suplemento do 45. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Ok? Professor, usando a fórmula, fica como? Seno de 135 é igual ao seno de 180 menos 135. Tá? Como eu coloquei aqui, ó, 180 menos alfa. Então, na verdade, isso aqui é igual ao seno de 45 graus. No caso, vai dar quem? Raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Bom, outro exemplo simples. Esse aqui é o exemplo contendo seno de 135, cosseno de 150. Tá? Cosseno de 150 vai ser o cosseno negativo, pela regra vai ser o cosseno negativo de 180
menos 150. Não é? Então, isso aqui vai ser o cosseno de 150 é igual a menos cosseno de 30 graus. Na nossa tabela trigonométrica, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai dar o quê? Menos raiz de 3 sobre 2. Ou melhor, o 150 e o 30 são ângulos suplementares, são ângulos correspondentes, tá bom? Se você colocar esses ângulos em um ciclo trigonométrico, você acha o correspondente dele. Por exemplo, se aqui fosse 45, se o nosso ângulo alfa fosse 45 graus, o nosso ângulo 180 menos alfa seria quem? Seria 135 graus, tá? Para qualquer ângulo que eu tenho aqui, eu tenho o seu correspondente aqui, tá bom? Em linha reta, na horizontal. Bom, a tangente. Tangente de 45. Tangente de 45 é igual a tangente de 135, só que negativo. Então, fica menos tangente de 135. Porque são ângulos suplementares, tá? Então, o ângulo de tangente menos 135 vai dar menos 1. Bom? Então, você pode observar que vai dar o valor máximo. O 135 ele vai bater aqui no 1, tá? Então, você pode observar que nós temos valores no máximo igual a menos 1 ou mais 1, tá bom? Esse é o nosso ciclo trigonométrico. Eu volto na próxima aula com vocês, já mostrando como aplicar esse conhecimento, porque a origem dos ciclos trigonométricos está baseado nisso aqui, tá? Na nossa horizontal ficam os valores para cosseno, nossa vertical os valores para seno. Os valores para seno nunca vão assumir valores negativos no primeiro e no segundo quadrante, porque na verdade isso é o eixo Y. O eixo Y não assume valores aqui, negativos aqui em cima. Para o cosseno, no caso aqui desse ângulo, o cosseno ele assume valores positivos à direita, que é o primeiro quadrante, e valores negativos à esquerda. Então, qualquer ângulo que vai de 90 até 180, o cosseno dele, a tangente, vai ser negativo. Tá bom? Bom, eu volto no próximo quadro para a gente resolver as questões que estão contidas na apostila, ok? Valeu, volto já já. E aí, gente, voltei, não é? Voltei agora para a gente resolver algumas questões contidas aqui na página 150, tá bom? Que são as questões referentes àquele nosso conteúdo sobre a trigonometria da meia volta, tá bom? Você pode observar que não é tão complicado. Você simplesmente vai trabalhar com ângulos suplementares, o seu seno, cosseno e tangente, tá? Muito cuidado com o sinal, tá? Cosseno, ele assume valores negativos, assim como tangente. O seno não. O seno ele sempre permanece tanto no primeiro quanto no segundo quadrante com valores positivos, tá bom? Bom, nesse caso aqui, nossa primeira questão fala o seguinte: calcule a medida alfa do arco AP, tá? Do arco AP, tá bom? AP, tá? Em cada semicircunferência, né? Bom, como é uma trigonometria do meio ciclo, são ângulos suplementares. Então, por exemplo, quem é esse ângulo aqui no ponto P? Tá bom? Então, o meu ângulo, eu vou chamar ele aqui de alfa. O meu ângulo alfa, ele vai ser 180 menos 70 graus. Meu ângulo alfa aqui vai ser 110 graus. Significa que aqui nesse ponto, o ângulo correspondente aqui, ele é 110 graus. Professor, como eu formaria esse ângulo? É esse aqui, ó, essa abertura aqui, ó. Essa abertura toda formada com a linha horizontal. Isso aqui equivale a 110 graus, tá bom? Enquanto esse ponto aqui, ó, só essa aberturazinha aqui, ó, ela vale só 70 graus. Por que ela vale só 70 graus? Porque, na verdade, você pode observar aqui, por exemplo, chegou aqui no 70. Do 70 até 90,
são 20 graus. Então, você coloca mais 20 graus para o lado esquerdo. Então, fica 90. Aqui vai ficar 90 menos 20, dá 70. Então, mais 20 fica 110. Tá bom? São suplementos. Tá? A direita é 70, o ângulo correspondente é 110. Letra B. Nosso ângulo aqui é 155 graus. Bom, então o suplemento, eu quero saber o suplemento do 155. No caso, está no primeiro quadrante. Aqui é o primeiro quadrante, que vai de 0 até 90. O segundo quadrante, ele vai de 90 até 180, tá? Ele quer saber o valor do ponto P. Gente, é muito simples. Quem seria esse ângulo aqui? Vou fazer de uma maneira diferente. Do 155 para o 90, você corre quantas casas? Você pode observar, do 90 para o 155, eu aumentei 65 graus. Aqui é o 90, olha. Então, você volta 65 graus para o ponto P. Para cá, você soma 90 mais 65. Aqui você subtrai menos 65. É uma alternativa. Tá? Então, quanto é que dá 90 menos 65? Exatamente. Vai dar 25 graus. Bom, então o meu ângulo correspondente aqui, olha, é 25 graus. Tá bom? Se aqui é 155 para 90, eu somei, ficou 65, tem uma diferença de 65. Então, de 90 para menos, eu vou também tirar essa diferença. De 90 para mais dá 155, de 90 para menos dá 25. Então, o 155 e o 25 são ângulos suplementares. Muito simples achar o suplemento. Como? Vou chamar também de ângulo alfa. Vai ficar 180 menos 155. Tá? Então, quem é o meu alfa? 25 graus. Muito simples, não é? Então, essa primeira questão aqui é só para você trabalhar mesmo com o que é o suplemento, tá? Tanto no primeiro quanto no segundo quadrante. Na nossa segunda questão, vem a pergunta, fala o seguinte: calcule seno, cosseno e tangente em cada item. Eu vou responder aqui o nosso item A. Eu quero achar o seno de 120, eu quero achar o cosseno de 120 e quero achar a tangente de 120. Tá bom? Mas eu preciso achar quem? Eu preciso achar o suplemento dele. O suplemento está aqui, ó. Está aqui, ó. Bom, nesse pontinho. Lembre-se que esse ponto aqui, olha, é o 90 graus. Aqui é 90 graus. De 0 até 90, né? O ângulo máximo aqui é 90. Aí de 90 até 180. Tá bom? Bom, o que eu faço? Ache pela fórmula. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. Então, a alfa é igual a 180 menos 120. Alfa é igual a 60 graus. Então, o suplemento do 120 é o 60 graus. Então, se eu quiser achar o seno, cosseno e a tangente do 180 graus, eu preciso achar o seno, cosseno e a tangente de 60. Lembrem-se, alguns assumem valores negativos. Cosseno e tangente assumem valores negativos por 120. Então, fica como? Seno de 120 é igual ao seno de 60. No caso, vai dar raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Professor, e na verdade o cosseno de 120 vai ficar menos cosseno de 60. Vai ficar negativo, não é? Então vai ficar o quê? Vai ficar menos meio. Tá bom? Se fosse positivo ficaria mais meio, no caso fica negativo, né? Então fica menos meio. A tangente de 120 graus é igual a tangente negativa de 60 graus. Né? Então, só para a gente fazer o cálculo, vai ficar o quê? Vai ficar o seno sobre o cosseno, né?
Eu nem vou me basear na tabela, eu vou dividir o seno pelo cosseno, pela equação, tá? Então fica como? O seno vai dar raiz de 3 sobre 2. O cosseno dá menos meio. Menos meio. Tá? Continuando aqui, então, tangente de 120 vai ficar... Eu vou repetir o primeiro, né, que é o de cima. Vou multiplicar pelo contrário do elemento de baixo, né? Multiplicar por menos 2. Né? O inverso fica menos 2 sobre 1, né? Que é a mesma coisa que menos 2. Eu posso cortar o 2 com o 2, tá bom? Então, na verdade, vai ficar menos raiz de 3. Tá? Então, a tangente de 120 é a mesma tangente de 60, só que é negativo e vai dar menos raiz de 3. Tá bom? Então, de certa maneira, você não precisa nem decorar a tabela do tangente, é só você dividir o seno pelo cosseno, tá? Muito cuidado. O seno para o segundo quadrante assume valores negativos. Consequentemente, a tangente também assume valores negativos, tá? Só para você fazer uma ideia básica. Se você analisar os quadrantes, esse aqui é o quadrante do seno. Seno de alfa, os valores de seno aqui são positivos no primeiro e no segundo e negativos no terceiro e no quarto quadrante. Nós não vamos trabalhar o terceiro e o quarto quadrante agora, tá? Para o cosseno, isso muda um pouquinho. Como assim muda, professor? Vai ficar positivo no primeiro quadrante e negativo no segundo quadrante, tá bom? Valores para cosseno. No terceiro quadrante fica negativo e no quarto quadrante, que é o último, fica positivo. Passa a ficar positivo novamente. Então você pode observar que essas regrinhas vocês vão trabalhar posteriormente, tá? Em ciclos trigonométricos. Só que toda a origem dessa ideia começa nessa semicircunferência, tá bom? Bom, pessoal, fico com vocês por aqui, tá bom? Você observou que não é tão complicado assim, tá? É só você analisar, exercitar, tá? Resolver questões, tirar dúvidas e pesquisar, resolver suas atividades mínimas e complementares, tá bom? Vou ficar por aqui com vocês, até a próxima aula e valeu!